Olá, pessoal. Este é o podcast Diálogos de Direito Penal Econômico, em que nós tratamos de aspectos gerais e especiais, penais e processuais penais, da criminalidade econômica e da criminalidade empresarial. Em cada episódio, nós temos um convidado especial para conversar e debater sobre um tema importante, cuidadosamente selecionado. E no episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema de parte geral do direito penal econômico, que é imputação objetiva nos crimes econômicos. O nosso convidado de hoje é o doutor Tiago Caruso, doutor em Direito Penal pela PUC de São Paulo, advogado, consultor jurídico na área de Direito Penal Econômico e Empresarial e autor deste livro, Imputação Objetiva no Direito Penal Econômico, recém-publicado pela editora Marcial Pons, fruto da pesquisa dele de doutorado, uma pesquisa de fôlego bastante extensa, bastante complexa, e ele trouxe aqui um trabalho fantástico sobre esse tema com uma perspectiva também inovadora. Muito boa tarde, Tiago. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui conosco. Nós pudemos conversar um pouco aqui sobre esse tema que já é bastante familiar aí para você, nunca esgotado, nós nunca podemos esgotar, né, temas complexos assim, mas um tema bastante familiar. Boa tarde, vou te fazer uma saudação aqui inicial. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio, um prazer estar aqui e vamos falar sobre esse tema que me tirou o sono aí nos últimos anos e que, como você já pontuou, é inesgotável. E que bom que seja assim, né, para que a gente possa sempre poder falar sobre ele. Maravilha, Tiago. E eu vou começar aqui te perguntando sobre o processo da tua pesquisa nesse tema, né? Desde a escolha, por que você escolheu tratar disso, os principais problemas que você enfrentou, né, no curso da sua pesquisa, também a integração da sua pesquisa acadêmica com a sua atividade profissional enquanto advogado, enquanto consultor jurídico, né? Então vamos começar por aí. Perfeito, Sérgio. Bom, o processo de escolha de temas de estudo é sempre difícil. Esse meu estudo veio de alguns casos, né, da prática da vida da advocacia que inspiraram aí de uma forma geral a pesquisa, porque eu escrevo sempre tentando cumprir o que eu entendo que é a missão do direito penal enquanto uma ciência social aplicada, que é um instrumento, né, que serve para resolver problemas da vida das pessoas, né? Então, tentei conectar aí algumas situações bem práticas com todas essas abstrações da teoria. Então, é um livro que ele reflete um pouco desse caminho, e o processo de escolha foi precisamente pela falta de literatura e por uma jurisprudência, às vezes, deficiente que a gente tem sobre esse tema aqui no Brasil, mas não é só no Brasil, fora também há um diagnóstico que pode ser dado, né, de uma falta de literatura específica que conecte, né, esses dois mundos do direito penal econômico e da imputação objetiva. E aí me pareceu uma boa oportunidade eu estudar, né, e tentar estabelecer uma conexão entre esses dois mundos, digamos assim. Muito bem, Tiago. Então, explica para o pessoal que está nos ouvindo, em linhas bem gerais, o que você entende por imputação objetiva, como ponto de partida aqui da sua pesquisa. Perfeito, Sérgio. Eu acho que depois que a imputação objetiva foi estudada nas últimas décadas, né, e a gente foi apurando um pouco esse conceito, eu acho que é possível a gente sintetizar ele na seguinte frase: a imputação objetiva é um instrumento dogmático, um instrumento da dogmática penal, que integra a teoria do delito e que ajuda a gente, a partir de critérios, a revelar objetivamente qual conduta é ou não é penalmente relevante. Então, acho que, numa síntese, imputação objetiva é isso. Certo. E em que isso supera, Tiago, o paradigma clássico, né, da causalidade empírica, da causalidade física, da teoria da equivalência dos antecedentes causais, né, que o parâmetro central ali de quando um resultado pode ser imputado a uma pessoa, em que a teoria da imputação objetiva, vamos dizer assim, supera esse parâmetro. Quando ela foi proposta,
né? E a teoria da imputação objetiva ela foi proposta nos anos 70 do século XX. Ela vem justamente com uma função de tentar filtrar um pouco a amplitude da relação causal e descarregar um pouco as expectativas que a gente tinha sobre o dolo. E até então, a forma da gente resolver muitos casos ficava, por um lado, muito amplo na relação causal, e a gente esgotava na relação causal o tipo objetivo dos crimes de resultado, e depois ficava indagando ali se a gente tinha alguma forma de restringir essa amplitude a partir do elemento subjetivo, ou seja, aferindo se o sujeito teve ou não teve intenção. Sim. Quando vem a imputação objetiva, ela vem para colocar um critério, aliás, um não, dois critérios a mais, no tipo objetivo dos crimes de resultado, falando, olha, não basta a relação causal. A ação ela precisa ser mais do que uma ação causal de um resultado. Para ela ser típica, para essa causação ser uma causação típica, essa conduta precisa ser uma conduta perigosa para o meio jurídico. Ela precisa criar um risco, né, juridicamente desaprovado, e esse risco tem que ser realizado no resultado. Então, inicialmente, ela é vista como um filtro mesmo da causalidade, em que ela amplia o tipo objetivo e ela coloca uma coisa, e acho que a força da imputação objetiva está nisso, de que toda conduta penalmente relevante para o direito penal tem de necessariamente ser uma conduta perigosa para um bem jurídico penal. Né? Eu acho que essa é a grande força da imputação objetiva. E aí ela muda a forma da gente encarar o que é penalmente relevante no tipo objetivo. Não é mais aquilo só que causa, mas é aquilo que realmente tem um perigo, né, concreto. É concreto que eu digo é um perigo real, efetivo, né, alguma chance de perigo para o bem jurídico. Né? Então, acho que é nesse ponto que a gente muda a perspectiva e supera o chamado, né, dogma causal ali, que estava habitando a teoria do delito até então. Perfeito. E aí, a partir do que você diz, eu colocaria aqui duas questões ainda. Então, a teoria da imputação objetiva não vem para substituir o parâmetro clássico, né, da causalidade. Ele não nega o parâmetro clássico da causalidade, né? Ele vem agregar uma outra perspectiva de análise de risco, não é assim? Exatamente, você tem total razão. Perfeito. E aí um segundo ponto, você fala de um risco desaprovado, né? Que no âmbito do direito penal econômico, do direito penal empresarial, isso assume uma especial relevância. Quais são os parâmetros, Tiago, principais que têm sido concebidos para delimitar o que é um risco permitido e o que é um risco proibido ou normativamente desaprovado? Sua pergunta é uma pergunta muito difícil de ser respondida, Sérgio, porque a forma como a gente tem tentado resolver, na maioria dos casos dessa questão, é tentando enxergar a desaprovação do risco em uma desaprovação sempre normativa. E aí, quando o direito penal não diz, não há uma norma penal que diga aonde está a desaprovação, muitas vezes a gente se recorre ao âmbito não penal. Então, a gente vai para as outras áreas do direito para tentar encontrar algum fundamento normativo de desaprovação de risco. Isso é muito comum nos crimes empresariais, na verdade, né, nos crimes que formam, né, o direito penal econômico, porque são geralmente proibições que derivam de proibições não penais, né? Então, o crime já deriva de uma proibição não penal. Então, vamos imaginar aqui um crime ambiental em que, antes dele acontecer, já aconteceu uma violação de uma norma administrativa ambiental. Sim. E aí, quando a gente vai analisar o parâmetro de risco, quando o tipo penal, lá da Lei de Crimes Ambientais, não diz claramente qual é, ou muitas vezes ele vai fazer remissão ao âmbito extrapenal, falando, olha, é crime praticar essa conduta em desacordo com as leis e regulamentos, a gente então vai buscar na lei e no regulamento a desaprovação do risco. Então isso é o cenário que a gente tem hoje. Mas tem um problema. O primeiro problema aqui é um problema de legalidade penal, né? A gente não pode fundamentar uma proibição penal exclusivamente numa proibição extrapenal, porque senão a gente está dizendo que um outro ramo do direito, que não o direito penal, está fundamentando uma proibição penal que tem lá no seu horizonte uma pena.
E aí a gente não pode dizer, a gente não pode puxar esse fundamento do direito tributário, do direito ambiental, do direito concorrencial e tantos outros ramos do direito Sim. para a gente justificar a imposição de uma pena. Sempre o fundamento de uma pena tem que ser um fundamento penal. Se isso é verdade, então a gente não pode derivar disso. Então, esse diagnóstico que eu acabei de dar, de que a gente se socorre de outros ramos, ele às vezes parece confortável, porque a gente tenta buscar ali no outro ramo uma norma que nos diga qual é o parâmetro da legalidade, né, do permitido e do proibido, e isso pode ser um começo de raciocínio, pode Sim. ser um início de desaprovação jurídica de risco. Mas para a gente fundamentar que aquela é uma conduta objetivamente típica de determinado crime, não basta que o risco seja juridicamente desaprovado, é preciso que esse risco ele seja um risco para um bem jurídico penal. Sim. Né? É preciso que essa conduta tenha essa qualidade, esse perigo é um perigo qualificado, não é um perigo qualquer, é um perigo idôneo de causar ali na sua projeção, né, uma lesão para o bem jurídico. Então, esse começo de raciocínio, de buscar no outro ramo do direito a desaprovação do risco, está correto, mas ele não é o nosso ponto de chegada. A gente Sim. precisa enxergar algo a mais nessa desaprovação. E qual é esse a mais? Esse a mais é identificar essa qualidade de perigo, que é um perigo para o meio jurídico penal, porque a norma não penal nem sempre ela vai ter em vista a proteção de um meio jurídico penal. Então, há Sim. uma norma ambiental, uma norma tributária, uma norma concorrencial, vão ter no seu horizonte, das instituições financeiras, do Banco Central, Sim. vão ter no seu horizonte algumas preocupações, né? Mas a norma penal está preocupada em proteger um determinado bem jurídico penal, que às vezes ele não é o mesmo Uhum. objeto de tutela da norma tributária, e aí, ou Uhum. da norma bancária, ou da norma ambiental. Sim. Então, é por isso que a pergunta que você me faz me exige essa resposta Sim, mais longa, perfeito. Sim. porque o diagnóstico ele é esse, mas me parece que há um erro fundamental aqui em esgotar Sim. o raciocínio nisso. Ele é um começo, mas a gente precisa qualificar esse perigo para Uhum. ele ser um perigo que é o perigo que a imputação objetiva está preocupada em identificar, né? Que é o Uhum. perigo para o bem jurídico penal. Sim. E esse é um grande desafio, né, da imputação penal, é justamente essa questão, e por isso eu a coloquei, da delimitação do que seria um risco normativamente relevante, né, e de relevância penal em particular. De maneira que, a partir do que você falou, o dimensionamento do risco ele tem ali uma referência, não é verdade, no âmbito extra penal, mas não uma referência suficiente. E já que você mencionou o direito ambiental, e aqui em particular o direito penal ambiental, Tiago, nós pudemos trabalhar aqui com um exemplo para a gente conversar sobre ele, do tipo penal do artigo 54 da Lei 9.605, né, de 98, que define algumas formas típicas de poluição. Né? E na primeira parte desse tipo penal, nós temos lá causar poluição em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. Então, nós temos aí um fator de graduação em níveis tais, né, que possam resultar, quer dizer, não se exige o resultado de dano, né, seria um resultado ali de perigo também, que está contemplado alternativamente, mas que neste exemplo particular, né, além do risco que seria penalmente relevante, está de acordo com o próprio tipo penal referenciado ali nos níveis de poluição, o que acaba por fazer depender o dimensionamento do risco de por exemplo, de uma perícia em concreto, ou de algum tipo de estudo que mencione, aliás, que individualize ali o determinado risco, né? Então, esse é um fator. E você visualiza aí também, portanto, uma relevância processual mesmo, no plano processual, para efeito de mensuração do risco penalmente relevante? Como você vê isso? Perfeito. Eu acho que o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais é um bom exemplo, porque na norma penal, no tipo penal, a gente já vê
que qualidade esse risco tem que ter. Então, não é qualquer poluição que vai importar para o direito penal, Sim. talvez ela importe para os órgãos de fiscalização e controle ambiental, mas o direito penal está preocupado com um tipo de risco, que é um risco capaz de colocar em um perigo concreto a vida humana, a fauna e a flora, nos Sim. termos que está lá colocado Perfeito. no artigo. E isso tem que ser provado. E essa foi uma questão que me pegou bastante assim durante a investigação, porque eu me peguei perguntando, bom, como é que eu provo, né, as categorias do delito, né? Todas elas têm que ser provadas. Se eu estou dizendo que quem pratica um fato típico, antijurídico e culpável recebe uma pena, eu preciso provar que eu estou diante de um fato típico, antijurídico e culpável. E dentro dessa tipicidade, eu preciso provar também a cada uma das categorias, dentre elas a imputação objetiva. E me parece que aqui, como você já bem diagnosticou, muitas vezes o direito penal, em teoria da prova, vai ter que se servir de outros ramos, inclusive não jurídicos, como os ramos técnico-periciais, que vão informar para o direito penal se aquela poluição realmente tinha os níveis que de colocar em perigo, né, a vida humana, a fauna, a flora, né, nos termos em que o artigo exige. Então, claro, cabe ao direito penal saber fazer uma boa quesitação a esses peritos, cabe então ao delegado, ao advogado, ao juiz, ao promotor, fazer as perguntas certas para quem detém o conhecimento técnico, mas vai estar na mão desses técnicos informar para a gente, né, dentro do direito penal, qual é isso, porque é essa prova da qualidade do perigo que vai fazer com que a gente afirme que há ali uma conduta realmente perigosa para o meio ambiente, né? E ali a faceta do meio ambiente que a gente está preocupado, e aproveito para fazer essa advertência, né? O direito penal não consegue tutelar o meio ambiente, né? Por isso a gente diz que a proteção penal é sempre subsidiária e fragmentária. Quem talvez tente tutelar o meio ambiente são os órgãos de fiscalização e controle. Sim. O que o direito penal consegue é tutelar fragmentos do meio ambiente. Então, é a vida humana, é a fauna de um determinado lugar, é a flora de um determinado lugar. Afetações relevantes ali ao bem jurídico, né, que é a saúde das pessoas Exatamente. e o meio ambiente. Exatamente. E aí é nesse momento que o direito penal tem que ter consciência das suas limitações, mas certeza do seu alcance. Sim. Então, a partir do momento que se identificou que há um perigo qualificado, né, dos termos que o tipo penal exige. Para aquele bem jurídico, a gente tem, então, uma conduta que a gente chama de conduta perigosa. Então, a gente tem ali uma criação, né, se é uma causar poluição, essa poluição ela será típica, será uma causação típica quando a prova nos informar que foi criado um risco relevante para aquelas facetas do meio ambiente que a gente está querendo proteger por meio do artigo 54. E com isso, Sérgio, só finalizando meu raciocínio, eu entendo que a teoria da imputação objetiva ela não pode ser analisada sozinha. Ela é uma teoria que ela não responde todas as perguntas que a gente precisa. Sim. Veja, se a gente está dizendo que para o direito penal a imputação objetiva está só preocupada em identificar a conduta perigosa para um bem jurídico, dizer qual é esse bem jurídico não é tarefa da imputação objetiva, é tarefa de uma outra teoria chamada teoria do bem jurídico. Sim, vai nos dizer e vai nos desvendar qual é o bem jurídico verdadeiro e o falso, principalmente no direito penal econômico, em que a gente tende a enxergar sempre bens jurídicos supraindividuais. Por vezes, a gente está lidando com falsos bens jurídicos coletivos ou supraindividuais. Então, a teoria do bem jurídico vai revelar para a gente qual é o objeto de proteção da norma penal. E a forma que está sendo protegido esse bem jurídico também não é tarefa da imputação objetiva. A gente vai precisar correr de uma outra teoria, que é chamada teoria da estrutura dos tipos, né, ou dogmática da estrutura dos delitos, que vai nos dizer, olha, para proteger o meio ambiente nessas facetas de saúde humana, fauna e flora, em poluição, aqui a gente está protegendo de uma forma que a gente vai esperar acontecer ou um resultado ou um perigo concreto. Perfeito. Então, agora, se a gente está falando de um crime de gestão temerária, a forma de proteger o patrimônio da instituição financeira, por exemplo, é um perigo abstrato, porque basta, né, que a gestão seja temerária para que
A gente não, o legislador não quer esperar uma lesão. Ele antecipa a punição para um momento de perigo abstrato. Então, quando a imputação objetiva chega para dizer objetivamente qual é a conduta penalmente relevante ou não, ela é uma teoria que ela vai ter que ouvir antes a teoria do bem jurídico, vai ter que ouvir antes a dogmática da estrutura dos delitos, ou seja, saber o que está sendo protegido e como está sendo protegido, para daí ela conseguir informar que feixe de condutas são condutas objetivamente típicas daquele crime. Perfeito. E ainda no exemplo concreto aí da poluição, né, nessa perspectiva que você mencionou da prova em si, eu destacaria um ponto a segurança da imputação, também no que diz respeito ali à graduação do risco, à identificação do que seria um risco relevante, né? E refiro esse tipo em particular porque, você sabe, a jurisprudência chegou a discutir a questão da exigência ou não da perícia, né, para a graduação do risco, né, ou para que a partir de uma perícia se possa verificar se a poluição foi em níveis tais, a partir de conceitos penais e de conceitos extrapenais, né, também especialmente nesse caso. E isso foi objeto de discussão entre as duas turmas do STJ, e em sede de uns embargos de divergência acabou prevalecendo a posição, na terceira sessão, no sentido da não exigência da perícia para o dimensionamento desse risco. O que nos traz um problema particular, não só do ponto de vista processual, mas do ponto de vista da própria identificação segura do risco penalmente relevante, né? A partir, por exemplo, de uma mera fiscalização ambiental e de um relatório sem um estudo técnico ali mais aprofundado, e você ter que partir dali desse material bastante precário para você identificar se o risco causado foi ou não foi penalmente relevante. É um problema adicional. Como é que você vê isso? É um problema adicional e é um problema que confronta a própria legalidade, né? Porque Perfeito. o tipo penal do crime de poluição, por exemplo, quando ele vai tutelar os animais, ele fala assim, olha, que resulte, então causar poluição que resulte ou possa resultar na mortandade de animais. Sim. Esse plural, ele é muito relevante, porque quando o legislador quer tutelar um indivíduo, ou um animal, ou alguém, ele não fala matar várias pessoas, basta matar uma pessoa para você responder pelo crime de homicídio. Sim. Mas no crime de poluição, quando ele afeta a fauna, eu preciso de pelo menos dois espécimes, né, atingidos ali, ou potencialmente atingidos, concretamente, né, atingidos. Senão eu tenho uma atipicidade da conduta. E eu, muitas vezes, só vou conseguir identificar isso a partir de um estudo técnico. Claro, muitas vezes as coisas são facilmente identificadas. Nós vamos imaginar situações em que, esse é um exemplo, né, bem evidente, mas em situações que eu vou depender da prova técnica para isso. Senão o direito penal ele acaba não ficando consciente das suas próprias limitações. Traz insegurança, me parece que esbarra na própria exigência do tipo penal e né, um exemplo um pouco mais refinado do que você traz, Sérgio, é a gente imaginar assim que tem várias empresas, né, no curso de um rio que estão despejando cada um ali os seus efluentes, os resíduos da sua produção. E aí se descobre lá na ponta, né, de quilômetros adiante desse rio, que tem peixes morrendo, né, por conta de substâncias tóxicas na água. Como que eu vou conseguir descobrir de qual empresa, qual é a empresa responsável por isso? Eu preciso de uma perícia técnica que demonstre que a causa da morte daqueles peixes é um determinado componente químico que está saindo de determinada empresa. Senão eu vou dizer o quê? Que todas estão respondendo, ao menos por uma tentativa de crime de poluição. Quer dizer, como é que fica a história? Né? Eu não tenho nenhuma segurança e aí eu amplio a imputação, né? Então, de novo, me parece que esse entendimento, né, com todo o respeito ao entendimento jurisprudencial, claro, mas parece que é um entendimento que precisa ser revisto de saída pela questão de legalidade penal. Né? Se eu estou ampliando o tipo, eu estou desrespeitando as exigências de plural que não são aleatórias do legislador, né, e eu fico sem saber se a imputação está correta. E já é um desafio, né, é um desafio inevitável,
inevitável, esse de você estabelecer limites entre o direito penal e o direito administrativo sancionador, né, a partir de graduação de risco. Isso já é um grande desafio. É um desafio inevitável. Se nós formos criar situações adicionais de insegurança no dimensionamento desse risco, por exemplo, dispensando perícia, dispensando análises técnicas, né, aí nós estamos num plano mesmo incontrolável do ponto de vista da imputação. E plano da presunção, né? A gente começa a presumir. Da pura presunção, exato, né? E acentuando aí o caráter mesmo da desnaturação do direito penal como resposta ali a situações que seriam suficientemente enfrentadas no âmbito do administrativo. Trazendo aqui para uma outra esfera, você mencionou também de passagem algumas situações, né, da gestão temerária, mas nos próprios crimes contra o sistema financeiro nacional em geral, né, também se trabalha com essa perspectiva de níveis de afetação à rigidez, à regularidade do sistema financeiro nacional como um todo. Né? E, mais uma vez, nós deparamos com o problema de destacar o que é o risco penalmente relevante, né? O que é o risco desaprovado com relevância penal e o que é um risco, ainda que no plano ali também do desaprovado, mas com relevância apenas no âmbito do direito administrativo. E como muitas vezes isso depende, não é, Tiago, da própria compreensão extrapenal, né, do conceito do que é o sistema financeiro nacional, de como ele funciona e quais são as condutas que, para além, por exemplo, do patrimônio individual de uma instituição financeira ou de um investidor ou de um cliente da instituição financeira em geral, para além disso, o próprio sistema financeiro ficou afetado, né? Como você vê essas situações aí, que a própria norma em si, o próprio tipo, né, considerado ali na sua literalidade, no seu enunciado, não nos diz muito a esse respeito? Isso é um problema comum do direito penal econômico, né? O tipo não nos diz muito a esse respeito e nós temos que recorrer de uma forma muito acentuada à regulação extrapenal, à compreensão do sentido, do alcance ali dos diversos institutos envolvidos, né? E a partir dali, além dos outros desafios presentes, a gente precisar identificar também o nível de risco, a partir de que nível de risco nós temos uma conduta penalmente relevante, né? Como é que você vê essa questão? Os crimes contra o sistema financeiro nacional são também outro vespeiro, né? Cada vez que a gente coloca a mão, a gente se machuca ali, porque a gente não sabe o que vem. O crime de gestão temerária, ele já foi objeto de discussão sobre até os seus elementos subjetivos, né? E é marca, na verdade, do pensamento penal brasileiro. Infelizmente, a gente, por vezes, se perguntar primeiro sobre os elementos subjetivos e só depois tentar se preocupar com algum elemento objetivo, né? Isso, às vezes, no direito penal econômico também vem com o manto de que a materialidade delitiva já foi provada porque há um laudo, há um auto de infração, né? Sim. Então, assim, se veio o auto de infração, já há materialidade, que daí eles fundem materialidade com tipo objetivo. Vão dizer que, então, portanto, a conduta está ali e agora basta a gente discutir se o sujeito teve intenção ou não de fraudar o fisco, né? Nos crimes contra o sistema financeiro, em especial na gestão temerária, aconteceu o mesmo problema, que a gente, em vez de se perguntar a que se refere o elemento temerário, a gente quis tentar enquadrar o elemento temerário a um crime culposo, né? Depois da gente evoluir um pouco as discussões, e hoje a pergunta que se coloca é temerário em relação a quê? Sim. E quem defende que essa gestão temerária, uma gestão temerária, a rigidez, a segurança, a regularidade do sistema financeiro nacional, precisa explicar, então, que quase todas, ou uma grande maioria, de condenações, de investigações e condenações por crimes de gestão temerária caem por terra por falta de chance de lesão do bem jurídico. O crime de perigo abstrato, ele não é um crime de perigo presumido, né? Assim, no sentido de que eu não posso presumir. Eu preciso, na verdade, demonstrar que eu estou punindo antes uma conduta que, se ela se perpetuasse, aquela conduta, se ela continuasse adiante, ela levaria uma afetação do bem jurídico, né? E aí seriam
raríssimas as condutas praticadas por gestores de instituições financeiras que teriam condão de colocar em risco a rigidez de todo o sistema financeiro nacional. Então, eu partilho do entendimento, não sou sozinho nisso, mas sei que é um entendimento minoritário, de que o elemento temerário aqui, até por uma questão de honrar a escolha do legislador na tipificação, porque é um crime que não foi declarado inconstitucional até agora, Sim. a forma de salvar essa tipificação Sim. é reconduzir o elemento temerário àquilo que o direito penal consegue proteger dentro do sistema financeiro nacional. Ele não vai conseguir proteger o sistema. Então, como a gente não consegue proteger o meio ambiente, a gente protege fragmentos. Sim. Então, um fragmento do sistema nacional que me parece que a gente consegue proteger da gestão temerária é o patrimônio da instituição financeira, que é formado pelos patrimônios dos seus poupadores, investidores, Sim. correntistas, né? De modo que um gestor que age temerariamente, ele coloca em perigo o patrimônio da instituição, que é formado pelo patrimônio dos seus correntistas, investidores, Sim. poupadores, que pode causar uma corrida aos bancos. Isso é Sim. verdade. Mas é a partir de uma conduta temerária ao patrimônio. Né? Então, me parece que aqui, crime de ação temerária, no fim das contas, é um crime patrimonial. Sim. Né? E com isso a gente encontra uma racionalização, até para não ter que refazer as condenações, né? Todas elas, e investigações que foram feitas até agora. Então, E isso até talvez, parece né, que é por aí. uma avaliação ainda no plano legislativo, ao destacar a conduta incriminada, a lei de gestão temerária, como apta, né, a produzir essas outras afetações, mas o que você precisa concretamente examinar é a ocorrência da temeridade da conduta em si. Aliás, da afetação ao patrimônio em si, que é um vetor objetivo, é um vetor mais controlável. É isso que você está colocando. Né? Isso, é isso que eu acho que a gente consegue entender quando a gente fala. Então, a conduta tem que ser perigosa para o bem jurídico, para ela ser temerária. Então, eu tenho que demonstrar que aquela conduta tinha o perigo de afetar o patrimônio da instituição financeira. Me parece que o objeto de proteção, mas, de novo, aí não é teoria da imputação objetiva, é teoria do bem jurídico. Me parece que a teoria do bem jurídico vai dizer que é patrimônio, porque acho que a rigidez aqui do sistema financeiro é um falso bem jurídico. E qual é a forma de proteção? É perigo abstrato, tudo bem. Mas eu tenho, então, que demonstrar que, num plano muito anterior, aquela conduta tinha uma potencial chance de colocar em perigo, de lesão aquele bem jurídico, né? Porque, só completando meu raciocínio para explicar para quem nos ouve, eu entendo que a forma de proteção do bem jurídico em crimes de lesão, de perigo concreto e de perigo abstrato, é um grande edifício, em que no térreo, o mais perto que a gente está do problema é a lesão, mas o perigo concreto é um perigo concreto de lesão, e um perigo abstrato é quase um perigo concreto, é aquela conduta que só não coloca o bem jurídico em perigo concreto por um triz que ela não é colocado. Mas por isso que eu digo lá nos meus estudos, né, que a conduta precisa ter aptidão para triscar o bem jurídico, senão ela não é uma conduta típica. Né? E há até uma vertente, eu sei que nós estamos tratando aqui de problemas que não dizem respeito só, como você bem colocou, à teoria da imputação objetiva, dizem respeito também à teoria do bem jurídico, a gente acaba também discutindo essas questões, né, de uma forma integrada, né? Mas até diante disso aí que você falou, uma vertente mais recente da parte da doutrina espanhola que quer identificar ali o referencial da afetação ao bem jurídico quando se trata de um bem jurídico coletivo e até caracterizar os delitos como delitos de lesão. Lesão no sentido de afetação, né, ao bem jurídico, como se a lesão ao bem jurídico coletivo ela se identificasse a partir de uma mera afetação. Bom, pode ser uma linguagem diferente para expressar os mesmos problemas, né, que nós estamos tratando, mas, de fato, essas graduações de afetação, vamos dizer assim, ao bem jurídico, desde a lesão ao perigo concreto, perigo abstrato e até categorias intermediárias, né, que têm sido concebidas, é um ponto fundamental. Mas tocando aqui ainda nessa questão do bem jurídico, Tiago, toda a nossa conversa aqui foi sempre baseada até na resposta aos problemas, a forma como nós vemos o problema, no referencial do bem jurídico. Aí eu queria que você comentasse, considerando que existe uma vertente da imputação objetiva
que não trabalha com esse referencial, né? Por exemplo, a vertente funcionalista ali do Jacobs, que enfatiza o referencial ali da transgressão de um dever, né? Que é algo muito próprio, a violação de uma expectativa normativa dentro da transgressão de um dever. A vertente funcionalista chamada sistêmica trabalha com imputação objetiva, mas deixa de lado o referencial do bem jurídico, né, para enfatizar a ofensa a um dever. Como você vê isso? Você acha que é possível compatibilizar a teoria da imputação objetiva renunciando ao referencial do bem jurídico? Eu não concordo, e Sim. vou dizer o porquê. Eu acho que Sim. quando a gente diz que a gente está preocupado com violação de expectativa normativa, a gente está preocupado em dizer quem violou. Sim. E aí o direito penal começa a escolher os seus inimigos, e a partir do momento que a gente sai do direito penal do fato e entra no direito penal do autor, me parece que as coisas mudam. Sim. Então, só para justificar o que eu não concordo. Perfeito. Porém, o raciocínio, especialmente do Jacobs, sobre imputação objetiva, é um dos raciocínios mais claros que eu já tive a oportunidade de ler. Ele é muito esquematizado, ele é muito sistemático, né? E isso é fundamental para a gente compreender a imputação objetiva como um sistema. Eu acho que a gente já tem uma maturidade de pensamento sobre a imputação objetiva, que ela deixa de ser olhada como um grupo de casos e é olhada como um sistema. E quem faz isso muito bem é o Iaco. A perspectiva dele é uma perspectiva super relevante, mas a gente diverge nos pontos de partida. O né? paradigma, né? O paradigma, exato. Mas o que me parece que é relevante, é bonito, na verdade, do pensamento do Jacobs, claro, a seriedade do pensamento dele, que ele não desgruda nunca dos pontos de partida dele. A sistematização, né? Então, ali dessa... Tudo isso. E eu acho que para a gente aproveitar essa sistematização dentro de uma perspectiva que, dentro da teoria do bem jurídico, que é a que eu acredito, né? Então dá para fazer fora? Dá. O Jacobs é um deles que faz. Mas para quem quer conseguir aproveitar a beleza do pensamento dele sobre imputação objetiva, dá para a gente entender que, na verdade, aquele dever que ele está tão preocupado é um dever de não afetação de bens jurídicos, né? Que ninguém tem o direito de lesar bens jurídicos alheios. Então, o dever é um dever de viver em sociedade sem afetar bens jurídicos de terceiros. Né? Então, se a gente tenta olhar por essa perspectiva como esse dever das pessoas, né, em geral, a gente consegue ver com menos muros a beleza do pensamento dele, em que ele esquematiza isso, tanto que o livro dele de direito penal, de parte geral, ele traz de uma forma muito integrada a perspectiva da imputação objetiva dentro do raciocínio dele. Né? Recentemente eu tive contato com o recentíssimo Manual de Direito Penal do Silva Sanches, que, né, depois de muitos anos, né, estava todo mundo com muitas expectativas para que isso viesse publicado, e foi. Sim. Ele também traz de uma forma muito integrada a imputação objetiva ali no raciocínio dele, e é um dos que leva adiante, em língua latina, o pensamento de um outro sujeito da imputação objetiva, que é o Frisch. Né? Até então tinha só um outro alemão que levava adiante os pensamentos dele. Agora nós temos um pensador espanhol, né, um penalista respeitadíssimo espanhol, que é o professor Silva Sanches, levando adiante os pensamentos do Frisch, né, que o Frisch ele é defensor de uma teoria do meio jurídico, mas a forma como ele também desenvolve a teoria da imputação objetiva é muito próxima, em alguns pontos, da teoria do Jacobs. Né? Então é legal que é uma advertência que os professores Foxin e Luiz Greco fizeram no último manual, né, que saiu, que é e saiu inclusive em português, para privilégio nosso. Né? Eles, na verdade, até diagnosticam lá que todas essas correntes de pensamento que se divergem da imputação objetiva, entre o pensamento do Foxin, do Frisch, do Jacobs, da PUC, está chegando um momento que eles estão começando a se convergir em muitos pontos, e a gente está colocando rótulos diferentes, como você comentou agora dos espanhóis, né? Então a gente acaba colocando rótulos diferentes para o mesmo problema, né?
É E acho que essa é a possível, beleza do e de raciocínio. fato é possível a partir dessas diversas perspectivas, né? Eu tenho essa visão no meu livro de Direito Penal, parte geral, eu trato também especificamente disso, é possível você fazer uma síntese, né, dessas diversas perspectivas, né, de Frisch, Jacob, elas talvez não tenham uma incompatibilidade ali, né, da forma como, por exemplo, o Jacobs em si mesmo coloca, né, como se houvesse um desencontro insuperável, né, entre essas diversas vertentes. Não, talvez seja possível alcançar, como você bem colocou aí, uma síntese entre elas. Uma pergunta que eu queria te fazer, Tiago, se você pensa que a imputação objetiva, a teoria da imputação objetiva, ela assume uma formulação diferente para os crimes econômicos e empresariais. Ou seja, se existe uma teoria da imputação objetiva específica para crimes econômicos e empresariais, ou, por outro lado, se as dificuldades, né, particulares da imputação objetiva nos crimes econômicos e empresariais, se elas derivam, na verdade, das próprias complexidades da criminalidade econômico-empresarial e não havendo ali, portanto, um critério especial. Como é que você vê isso? Eu entendo que direito penal econômico ainda é direito penal. Sim. Então, todos os critérios que a gente usa para imputação objetiva no chamado direito penal clássico, eles são aplicáveis aos crimes econômicos. Da mesma forma, a gente precisa de alguns refinamentos dogmáticos, porque Sim. a gente está no âmbito de uma criminalidade também mais refinada, mas a gente continua com os mesmos critérios. Então, eu entendo que criação de risco, né, grosso modo, né, criação de risco ou não diminuição de um risco quando devido, e realização desse risco no resultado, são os mesmos critérios que vão operar para quando a gente está lidando com criminalidade econômica e de empresa. Não vejo diferença. Perfeito. Eu vejo dessa forma também. E pergunto a você, Tiago, aqui trazendo um pouco para o meu lado, meu tema de pesquisa, que é a responsabilidade por omissão, né, do dirigente da empresa, se você visualiza uma relevância, eu não digo um critério especial, né, mas uma relevância particular da imputação objetiva nos crimes homicídios impróprios. Ou se não, mais uma vez, existe uma complexidade própria dos crimes homicídios impróprios, que demanda refinamentos, né, foi uma expressão que você usou da teoria da imputação objetiva, tá? Mas não existe ali uma relevância particular nessa esfera. Como é que você vê isso? Eu acho que talvez no seu objeto de pesquisa, né, nos crimes homicídios impróprios na criminalidade empresarial, seja onde a imputação objetiva mostre todo o seu esplendor, a sua Sim. grandeza, né? Porque na omissão, né, vamos lá, o crime homicídio impróprio é um crime de resultado, então, Sim. para quem vai reduzir a imputação objetiva só para os chamados crimes de resultado, também vai aplicar a imputação objetiva nos crimes homicídios impróprios, e na omissão, em vez da gente dizer criação de um risco, a gente tem que dizer que o sujeito não diminuiu, quando ele podia e devia, um risco para o bem jurídico. Né? E aí, essa caráter de também avaliar diminuição de risco Sim. também a qualidade que precisa ter uma conduta para ela ser capaz de diminuir um risco e salvar o bem jurídico do perigo, também é um grande desafio que a gente tem, que o direito penal, por vezes, vai ter que se socorrer de outras esferas para conseguir responder, mas me parece que aí é onde a imputação objetiva mostra a sua força toda, porque ela é Exato. capaz de, já no tipo objetivo, dizer, olha, a conduta, vamos imaginar aqui, né, o sujeito não agiu para salvar o bem jurídico naquela situação. Sim. Quando a gente faz essa acusação, a gente precisa dizer qual era a conduta salvadora do bem jurídico, para dizer, olha, ele não praticou isso, e isso teria salvado o bem jurídico. A conduta que E isso, teria certamente salvado ou que teria diminuído o risco, né, de o resultado ocorrer como de um ocorreu, resultado caso tivesse sido praticada. praticada. Né? Exato. E esse é um grande desafio, e que eu É um preciso identificar desafio. qual é a conduta salvadora, ou qual é a conduta que Isso. teria diminuído as chances de Isso. lesão do bem jurídico. E eu Né? te perguntei isso também, dentro dessa formulação do Roxin, né, de incremento do risco, isso pode assumir uma dimensão particular nos crimes homicídios. Né? Por exemplo, o Jacobs sustenta que o vetor
do incremento do risco, ele pode ser adotado, ele aceita a aplicação para os crimes comissivos, mas não aceita para os crimes omissivos. A visão do Jacobs, porque entende que isso levaria a pelas características próprias dos crimes omissivos, né, levaria a uma insegurança ali na imputação, né, um vetor que ele entende não adequado à estrutura, né, dos crimes omissivos, por exemplo. Então, de fato, pode haver uma dimensão particular. Aliás, como é que você vê essa questão do incremento do risco, né? É uma noção que tem sido até criticada aí por diversos penalistas, alguns mais recentes. Você entende que essa referência se aplicaria tanto aos comissivos quanto aos omissivos? Como é que você vê isso? Eu acho que o critério ele muda, né? É um lado Sim. da moeda para os crimes comissivos e outro lado da moeda para os crimes omissivos. Então, Sim. para um crime de ação, eu preciso criar, ou a gente chama de incrementar, mas eu acho que no fim das contas o incremento é sempre também uma criação, né? Porque quando eu estou dizendo que o sujeito incrementou, estou dizendo que já existia um risco que ele fez algo a Ele mais. aumentou, né, o risco, vamos dizer. E esse aumento é uma criação dele, porque a reputação objetiva está preocupada em dizer que o resultado causado é obra do sujeito, né? Então, algo tem que ser obra dele. E esse algo pode ser incremento, que no fim das contas é a mesma coisa que criação. Então, agora, do outro lado da moeda, é a não diminuição que ele devia e podia ter feito, né? Então, o sujeito podia e devia agir para evitar o resultado, então ele podia e devia agir para diminuir o perigo que já se abatia sobre o bem jurídico na omissão. Então, eu acho que é a mesma moeda trocada. Exato. Então, não haveria ali a mudança, só uma adaptação estrutural, na sua visão, né, para os crimes omissivos. Mas na visão do Jacobs, que aí é um controle, uma visão mais restrita ali do ponto de vista da imputação, para ele seria necessário demonstrar que a ação esperada e exigida do sujeito no crime omissivo, né, a ação esperada e exigida do garantidor, teria seguramente evitado o resultado. Ou seja, não basta, na visão dele, dizer que a ação teria diminuído o risco da ocorrência do resultado. Teria que ficar claro, para que o resultado possa ser imputável, né, ao omitente garantidor, que a ação esperada dele teria seguramente evitado. Ou seja, em outras palavras, em síntese, ele diz que não se pode aplicar a noção referencial de incremento do risco no âmbito dos crimes omissivos, né? O que mostra também que, pelo menos segundo determinadas visões, né, existe uma dimensão diferente, ou pode existir uma dimensão diferente para a teoria da imputação objetiva nesses crimes omissivos impróprios. Com certeza, com certeza. Eu só estou seguindo aqui, também estou sendo fiel aos meus pontos de partida. Perfeito. Tal como o Jacobs mas me parece que o que eu tentei sustentar também tem fundamento no 3, parágrafo 2º, que fala lá em agir para evitar, né? Então não se exige, né? Tem uma autora que vai dizer que o direito penal não exige que ninguém seja herói, né? E salve o dia, né? O tempo inteiro. Então eu preciso agir para melhorar as chances de salvamento, mas eu não preciso necessariamente salvar, porque às vezes o que eu posso fazer é melhorar a situação do bem jurídico, né? Às vezes eu não consigo salvar ele completamente. E também talvez a causalidade hipotética seja uma coisa inalcançável, né, no plano da suposição, né? É muito mais, vamos dizer assim, identificável uma ação exigida que teria, pelo menos, diminuído o risco do resultado, é mais fácil identificar isso do que dizer com certeza que a ação esperada, que aí eu estou no plano hipotético, né, teria evitado o resultado. Nunca será, vamos dizer assim, totalmente... nunca haverá certeza em relação a isso, né? Então, acho que você colocou aí de uma forma muito, muito interessante. Tiago, um outro ponto, trazendo aqui para o plano mais prático, né? Alguns trabalhos relativamente recentes do Thomas Rosch, né, o penalista alemão, tem enfatizado muito essa dissociação entre dogmática penal e a prática, né? Ele analisa com diversos exemplos no
na experiência ali jurisprudencial alemã, né, mostrando que muitas vezes se adotam teorias influentes, particularmente do Hoxie, como ponto de partida, por exemplo, autoria imediata por aparatos organizados de poder, dentre outras, né? Mas a jurisprudência ali, muitas vezes por necessidades práticas de solução do caso, acaba construindo critérios, sob a mesma figura da teoria, invocando a teoria, acaba construindo critérios próprios, né? Que se diferenciam da teoria. Esse é um dos pontos em que ele coloca dessa dissociação e explica diversos outros. E aí, trazendo aqui para a teoria da imputação objetiva e para a realidade brasileira, como é que você vê a percepção e a aplicabilidade prática da teoria da imputação objetiva pelos tribunais brasileiros, na jurisprudência brasileira, né? Na omissão, que foi o estudo que eu fiz mais aprofundadamente, eu vejo um cenário, vamos dizer assim, de absoluta carência jurisprudencial, né, numa aplicação mínima de critérios básicos, muitas vezes, né? Não vejo um desenvolvimento marcado, muito longe disso, né? Como você vê isso em relação à teoria da imputação objetiva, especialmente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, em seu caso, do Supremo Tribunal Federal? Então, infelizmente, acho que isso também motivou o meu estudo, foi que eu encontrei muito pouco é bom, né? Na verdade, quase não encontrei julgados aplicando, pelo menos expressamente, critérios da imputação objetiva, nos termos que a gente conhece. Eu cheguei a encontrar, por um outro lado, julgados que dizem que a teoria da imputação objetiva não teria sido recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Sim. E isso apesar da gente tratar de teoria das concausas, né? Que teoria da concausa é uma forma anterior de tratar problemas de imputação objetiva. A gente diz a mesma coisa com rótulos diferentes, né? Que é a história do sujeito que morre a caminho do hospital porque tinha sido lesionado e a ambulância foi se envolveu no acidente, né? Quando a gente fala nisso, isso é um problema de imputação objetiva, mas a gente vê que os julgados, eles quase não usam isso, tem a sua razão de ser, né? A teoria da imputação objetiva ela foi proposta nos anos 70, batalhou várias guerras, especialmente na Europa, até os anos 2000 e veio para o Brasil, né, no começo do século XXI, né? Então, e veio também de uma forma muito esparsa, muito tópica, né? E nós aqui no Brasil, a gente é muito acostumado ao pensamento sistemático e não ao pensamento tópico, né? De grupos de casos, né? A gente é acostumado a um pensamento sempre dedutivo. Então, de uma fórmula geral, a gente deduz. A gente não é acostumado a um pensamento indutivo, no qual a teoria da imputação foi forjada. Mas me parece que hoje a gente já tem maturidade. Nós, eu digo não nós brasileiros, acho que toda a comunidade científica do direito penal tem maturidade de enxergar a imputação objetiva como um sistema mesmo, né? E aí eu tento desenvolver isso também nos meus estudos, de mostrar a imputação objetiva como um sistema e mostrar como ela é operada, né? Desenvolver um método de aplicação para a teoria da imputação objetiva, porque essa falta de jurisprudência sobre o assunto, eu acho que é muito culpa da academia, de às vezes não se fazer entender de uma forma prática, porque quem está lá dentro de uma sala de audiências precisa de recursos, claro, sérios, seguros, mas precisa ao mesmo tempo que exista uma certa facilidade no manejo, né, desses critérios. Então, eu acho que o grande papel hoje dos penalistas é desenvolver critério para resolver caso, para que a gente consiga fazer com que a sala de aula não fique tão distante da sala de audiência, né? E essa falta de jurisprudência, eu acho que é um pouco culpa dos penalistas e tentando desfazer essas que já foi chamado de surdez recíproca, né? Entre doutrina e jurisprudência. Me parece que essa surdez pode ser desfeita se a gente começa a desenvolver um sistema de imputação, um método de aplicação da teoria que facilite o aplicador do direito, né? Ali no caso concreto, usar todos esses critérios de uma maneira consistente. Então, o seu diagnóstico também nos crimes omissivos impróprios, onde eu acho que a teoria da imputação objetiva mostra a sua força, ele é muito preocupante, de você não encontrar ali um recurso
a esse instrumento que ele é tão importante para a gente, às vezes, já no tipo objetivo, descartar o caso da mesa Uhum. do direito penal, né? Falando, Uhum. olha, isso aqui sequer é objetivamente relevante para o direito penal. Então, Uhum. eu não fico... eu interrompo o meu raciocínio já no tipo Uhum. objetivo. A teoria da interação Uhum. objetiva tem essa função. Uhum. Eu acho que a gente precisa cavar E isso. nesse caso, o último que você menciona, como você bem aborda aqui no seu livro, com repercussões processuais também relevantes, não é, Tiago, nesse ponto de já no plano objetivo você fazer já reconhecer uma ausência de imputação, né, de uma situação ali que seja objetivamente imputável ao sujeito, e nem entrar, né, Tiago, na discussão posterior, ou não deixar isso para o elemento subjetivo, para resolver no momento da responsabilidade subjetiva. E na verdade eu tenho muito medo do elemento subjetivo, porque ele é subjetivo, né? Exato. A gente está agora numa vertente de tentar trazer critérios menos subjetivos para o elemento subjetivo, por exemplo, as teorias cognitivas do Dog tentam Sim, racionalizar um pouco a argumentação. sim. Mas eu tenho muito medo, porque a gente cai num plano em que, no fim das contas, a gente precisa descobrir o que se passou na cabeça do sujeito no momento em que ele praticou a conduta. E às vezes a gente está Perfeito. julgando ele 2, 3, 4 anos depois do que quando ele praticou. Como é que a gente vai conseguir entender, descobrir e provar o que ele pensou? Então eu acho que a Perfeito. imputação objetiva ela descarrega esse peso do elemento subjetivo, assenta o foco naquilo que é objetivamente relevante a partir de critérios racionalizáveis, e acho que a jurisprudência tem muito a ganhar com o manejo correto da imputação objetiva, tanto para ter mais segurança no momento de afirmar que aquela conduta é uma conduta penalmente relevante, quanto no Uhum. momento de também rechaçar um caso porque a conduta sequer é objetivamente típica. Perfeito. E pegando um gancho aí disso que você falou, e para a gente caminhar aqui já para o final, desse diálogo da doutrina e da jurisprudência e dessa avaliação no plano objetivo, né? Ainda. Quando eu estava no doutorado, Tiago, lá na Universidade de Sevilha, foi colocado um caso real da jurisprudência do Tribunal Constitucional do Peru, até, que foi o caso do taxista, né? 3 pessoas tomaram um táxi durante a noite, pediram que as levasse a um determinado destino e pediram, chegando lá, pediram que essas pessoas esperassem, né, enquanto eles resolviam um assunto. E eles ingressaram no interior de determinado domicílio, subtraíram objetos de lá, voltaram para o táxi e pediram que o taxista as levasse para o destino final. E depois, naturalmente, todos foram acusados aí pelo fato, inclusive o taxista. E aí a corte peruana até concluiu que o fato não era imputável ao taxista. Nós discutimos isso ali entre diversos pesquisadores sob diversas perspectivas, né? Uma delas a do próprio Jacobs, né, que raciocina a perspectiva funcionalista, raciocina sobre um caso desse assim: o taxista, qual é a expectativa normativa depositada no taxista? Né, de que o sujeito transporte pessoas para os lugares por ela indicados mediante um preço. O taxista fez mais do que isso aí no caso? Não fez, então ele ficou no âmbito das suas próprias funções, então esse fato não é imputável a ele. Aí sempre vinha, aí veja a influência do elemento subjetivo, né? O questionamento dizer, mas o sujeito sabia que eles estavam furtando lá. Isso não importa, porque no plano anterior, você já no plano objetivo já mostrou que não houve violação de expectativas normativas. Para raciocinar aqui, dentro da perspectiva funcionalista, né? Outras perspectivas raciocinariam diferente. O exemplo que eu coloco aqui, Tiago, eu queria que você explicasse o conceito de ações neutras, o que você entende por ações neutras no contexto da imputação objetiva, explicar aqui para o pessoal que nos ouve. Perfeito. Esse caso do taxista é legal. Tem outros, né? Sim. A ação neutra, me parece que a gente pode também sintetizar da seguinte forma: a ação neutra é toda ação que é irrelevante para o direito penal, ainda que ela tenha contribuído para a prática de um crime. E ela vai aparecer, como regra, na dogmática da participação, porque se o autor é quem realiza o tipo penal, a conduta dele nunca vai ser neutra.
né? Então, só pode ter uma conduta neutra quem contribui para a conduta do autor, mas essa contribuição é irrelevante para o direito penal. Então, no caso do taxista, segundo o Jacobs e outros Uhum. autores, né, um taxista que simplesmente transporta uma pessoa para praticar, ainda que saiba que vai praticar um crime, transporta essa pessoa para praticar o crime e não faz nada além do seu, vamos usar aqui a fala do Jacobs, né? Não faz nada além de cumprir o seu papel social de Seu papel taxista, social. aquela conduta é uma conduta que está dentro do que é esperado daquele sujeito. Então, é uma conduta, primeiro, que é fungível e é uma conduta que segue um determinado padrão. Significa que, se esse taxista não quisesse transportar aquelas pessoas, tantos outros taxistas poderiam transportar dentro daquele mesmo padrão. Quando Sim. eu tenho fungibilidade, padrão de conduta, são critérios que a gente usa para determinar a neutralidade de uma ação. É diferente de um taxista que, sabendo que aquela conduta dele vai ser usada, né, vai ser instrumentalizada para a prática de um crime, que ele pratica outras coisas, né, o que ele agrega na conduta dele de transporte, outras coisas para beneficiar aquele plano. Então, Uhum. ele não cumpre as normas de trânsito, ele fica esperando as pessoas ali na porta para transportá-las de volta, né? Vamos supor que Uhum. vai faltar uma casa, fica esperando ali de volta para transportar, ou que Uhum. incentiva, ou que, enfim, né? Se sai desse padrão e deixa de ser uma conduta fungível, e aí você percebe que há algum caráter especial que faz com que essa conduta seja relevante para a ocorrência do crime, além do que é esperado daquela contribuição, isso Uhum. deixa de ser neutro, né? Perfeito. Então, é um pouco por aí, e eu acho que, de novo, isso também é problema de tração objetiva, porque a gente Sim. também já resolve no plano do tipo objetivo se essa conduta é ou não é relevante para o direito penal. Quem transporta alguém, ainda sabendo que essa conduta vai ser absorvida para a prática de um crime, não é uma conduta objetivamente típica daquele crime, né, que está E sendo esse, praticado. e esse é um ponto que mostra bem como os parâmetros, né, da imputação objetiva de fato repercutem na solução que vai ser dada ao caso, né? Na própria solução Totalmente. prática que vai ser dada ao caso dentro de determinados parâmetros. E, claro, né, Tiago, nós estamos falando aqui do exemplo do taxista para a compreensão do conceito, mas esse conceito de ações neutras e dos parâmetros da imputação objetiva em geral, mas particularmente este, né, é especialmente relevante em esferas da criminalidade econômica e empresarial, né, da lavagem de ativos, por exemplo, que são ações neutras na lavagem de ativos, o que são ações neutras nas estruturas de responsabilidade da empresa, dos diversos órgãos e sujeitos da empresa. Isso assume uma relevância fundamental no direito penal econômico e empresarial, não é verdade? Com certeza, porque na criminalidade de empresa a gente tem uma característica fenomênica, né, fática, que é a divisão de tarefas e funções, né? Exato. Então, quando a gente tem um crime praticado nesse ambiente, geralmente tem muita gente que contribuiu no processo que desencadeou na ocorrência do crime. Então, a forma da gente separar que contribuições são ou não são relevantes para o direito penal é também pela teoria das ações neutras, né? De entender que contribuições daquelas pessoas no ambiente empresarial, por exemplo, foram de fato significativas, relevantes para a ocorrência do crime ou não, quais delas são neutras ou não são neutras, né? Então aí há um grande uso dessa teoria teoria das ações neutras no âmbito do direito penal econômico. Perfeito, maravilha. Vamos então aqui encerrar o nosso debate de hoje. Acho que foi um debate muito rico, Tiago. Nós tratamos de diversas questões aqui muito complexas, né? Procuramos aqui aliar a parte teórica com toda a sua complexidade, também os problemas práticos que nós precisamos resolver a partir daí, alguns, né, desses problemas práticos. Eu acho que foi um momento, para mim, em particular, muito rico aqui de integração, de troca de perspectivas, de percepções sobre imputação objetiva nos crimes econômicos e empresariais. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a você pela gentileza em ter aceitado o convite, de estar aqui comigo, debatendo, né, essas questões. Mais uma vez, também parabenizo a você pelo excelente
trabalho, a excelente pesquisa, o excelente resultado, que indico aqui mais uma vez, né, no livro Imputação Objetiva no Direito Penal Econômico. Muito obrigado, Tiago. Sérgio, eu que agradeço, eu aprendi muito no dia de hoje, é um privilégio poder te chamar de amigo, né? Uma pessoa que é muito séria nos seus estudos e uma pessoa rara que escreve sobre direito penal e direito processual penal e sabe fazer essas conexões. Então, para mim é sempre um motivo de muito aprendizado. Fico à disposição dos ouvintes aí que quiserem debater mais comigo, me achem nas redes sociais, eu estou sempre à disposição para poder discutir. Tenho certeza que vou aprender muito também com quem vier me fazer perguntas ou trocar ideia de outras perspectivas sobre esse tema. Maravilha, meu amigo. O prazer foi todo meu, o aprendizado foi todo meu e foi um grande momento, né? Ainda teremos aí muitos projetos aí conjuntos pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, no episódio de hoje nós tivemos como convidado especial o Dr. Tiago Caruso para tratar de imputação objetiva nos crimes econômicos e empresariais. Foi uma conversa muito boa, uma conversa muito rica, muitas questões teóricas e práticas relevantes. Convido a você a acompanhar o nosso próximo episódio. Muito obrigado.